Olá, meus caros cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli e estou aqui para dar seguimento na nossa disciplina Fundamentos da Metodologia Educacional Inclusiva do curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nosso curso dá sequência agora com a segunda semana, ainda em acompanhamento da primeira unidade do nosso caderno didático, com a discussão sobre as políticas públicas de inclusão no Brasil. Eu peço para vocês que acompanhem a aula sempre com material para anotações disponível ao alcance da mão, que façam as considerações que considerem pertinentes, tanto para promover as discussões no fórum, quanto para que vocês tenham seus registros para estudos posteriores. Ok? Então, apropiem-se desse material e vamos dar sequência à nossa aula. Então, dando sequência, nós estamos no curso de licenciatura em Pedagogia, atualmente coordenado pela professora mestre Cristina Jardim Rodrigues, na disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial Inclusiva, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, em sequência à nossa primeira unidade do caderno didático, a gente avança para a discussão sobre a educação especial no campo jurídico. Então, do ponto de vista jurídico, a gente lida com o conceito de igualdade, que corresponde a um princípio universal, abstrato e relativo ao ser humano. No dicionário, a gente vai procurar por igualdade e vai ler equidade, justiça, igualdade moral, relação entre os indivíduos em virtude da qual todos eles são portadores dos mesmos direitos fundamentais que provêm da humanidade e definem a dignidade da pessoa humana. Então, aplicar tal princípio no campo jurídico é uma das principais preocupações para que se alcance a justiça. Então, não é uma tarefa simples saber qual a hipótese deve se tratar igualmente o igual e desigualmente o desigual, o que pode configurar, então, uma conduta discriminatória. Ok, mas por que a gente está falando disso, então, num curso de pedagogia, né? Isso não é uma discussão jurídica? Bom, essa discussão jurídica, ela entra na nossa discussão pedagógica de maneira muito significativa, em especial nessa disciplina de educação inclusiva, porque pensar na educação inclusiva, de acolher a todos, de tratar a todos como iguais, tem que considerar as suas especificidades. Se no passado, como eu já disse nas aulas anteriores, nós trabalhávamos com segregação, onde eliminávamos das escolas indivíduos em função das suas especificidades ou das suas necessidades educacionais específicas, agora, ao se pensar numa escola inclusiva, que deve receber a todos esses indivíduos, nós temos que ter muita clareza do que é nosso papel enquanto educadores, enquanto gestores escolares, enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto diretor de escola, sobre o processo educacional de todos os indivíduos, dos iguais ou normais e dos desiguais que apresentam as condições de deficiência ou as condições de necessidades educacionais específicas. Como assim? Os alunos aprendem ou não pelas mais diversas características pessoais e em função do processo ou das metodologias educativas. E considerando, então, todos esses elementos e a variabilidade desses elementos, a gente precisa promover o melhor tipo de ensino, que vai ser aquele que alcança, ou que promove o aprendizado ou o desenvolvimento do maior número de alunos. Muitas vezes a gente vai ter que adaptar esse ensino, adaptar as atividades, adaptar os programas, os conteúdos a serem ministrados em sala de aula, em função de um ou outro ou pequenos grupos de alunos. Ainda assim, algumas vezes vamos verificar dificuldades. Como nós já discutimos nas aulas anteriores, havia, por exemplo, o processo de progressão continuada, onde, a despeito das dificuldades do aluno, o aluno progredia de série em função da sua idade.
Isso não é considerado legal, isso não é considerado adequado, e isso não é tratar o desigual como igual, né? Porque você não ofereceu para ele a condição de aprendizado. Ele foi progredido, então ele está avançando, mas isso não quer dizer que ele aprendeu o conteúdo. Então, tratar o igual como igual e o desigual como desigual pode muitas vezes levar a uma conduta discriminatória porque você simplesmente progrediu esse aluno sem necessariamente oferecer as condições necessárias ao seu processo de aprendizagem. A doutrina e a jurisprudência, então, elas existem para oferecer uma solução imperativa de tratamento igual para todos, admitindo-se os tratamentos diferenciados apenas como exceção e desde que eles tenham um fundamento razoável para sua adoção. No Brasil, passou então a surgir convenções e tratados internacionais que reafirmam os direitos de todos os seres humanos à igualdade e que dão especial ênfase à proibição da discriminação em virtude de raça, sexo, religião e deficiência. Então, quando eu falo de igualdade e de equidade, eu gosto de trazer algumas imagens que são complementares, elas não estão disponíveis no nosso caderno didático, mas que são bastante elucidativas de uma possibilidade de apoio ou de oferta de recurso aos indivíduos. Se a gente observa esses dois quadros, no quadro inicial de igualdade, foi oferecida igualmente o mesmo recurso a todos os indivíduos. Uma caixa para que as crianças pudessem verificar, assistir o jogo por cima da cerca. Então, 3 crianças diferentes receberam caixas similares para conseguir ver o jogo. Observem que a primeira criança consegue ver bem, a segunda criança também tem a sua condição, a sua necessidade atendida em função do recurso, mas a terceira criança, mesmo recebendo um recurso igual ao dos seus pares, não consegue assistir ao jogo, participar coletivamente da atividade. Agora observe no segundo quadro, a figura da equidade. Nós temos, novamente, as mesmas 3 crianças e a mesma quantidade de recursos oferecidos. Porém, o que variou foi qual recurso ou quanto de recurso foi oferecido a cada um. Então, nesse terceiro quadro, a primeira criança, da esquerda para a direita, não demandou nenhum recurso para que ela conseguisse acompanhar o jogo. A segunda criança precisou de uma pequena parte de recurso para que ela conseguisse acompanhar o jogo. E a terceira criança, a menorzinha, precisou de uma maior quantidade de recursos para que ela conseguisse acompanhar o jogo. Essa é a ideia que algumas vezes nós temos dificuldades de reconhecer. Essa é a ideia que, como eu falei anteriormente, promove a segregação ou que promove a discriminação. Porque a gente falou de igualdade nas duas figuras, oferecendo os mesmos recursos. Só que na primeira, a gente tem uma condição de igualdade com a oferta dos mesmos recursos para indivíduos desiguais, o que gerou um excesso de recursos para um e carência para outro. Na condição de igualdade, os recursos não foram divididos da mesma maneira, mas a oferta de maior quantidade de recursos para um e de menor para outro possibilitou a equalização em termos do processo de aprendizagem. Novamente, é uma outra figura para ilustrar essa ideia. Então, na primeira figura, na figura de cima, na condição de igualdade, foi oferecida a mesma bicicleta a todos os indivíduos. A primeira pessoa ali, a moça com deficiência de mobilidade, não consegue fazer o uso da bicicleta. A segunda figura, o rapaz com as pernas longas, tem alguma dificuldade para utilizar aquela bicicleta. A moça, considerada como normal, utiliza bem o seu recurso, e a criança, com a sua menor estatura, tem dificuldades também, porque suas pernas não alcançam os pedais. Na segunda figura, na condição de equidade, vejam que eu ofereci variabilidade em termos da disponibilidade dos recursos. E aí os recursos foram adaptados às necessidades de cada um. A moça com deficiência de mobilidade
tem uma bicicleta adaptada à sua necessidade e pode fazer uso dela. O rapaz com as pernas longas tem uma bicicleta maior e faz um uso mais adequado da sua postura para a bicicleta. A moça considerada normal recebe a bicicleta normal e faz o uso adequado. A criança com as pernas mais curtas recebe uma bicicleta menor, recebe um recurso adaptado à sua necessidade. Então, para saber se um tratamento diferenciado é válido ou é uma forma de discriminação, basta aplicar os seguintes critérios de tratamento, né, das convenções internacionais já ratificadas pelo Brasil. Então, primeiro, a necessidade de identificação do fator adotado como motivo da diferenciação. Por que eu ofereci recursos diferentes? Eu tenho que ter clareza de qual que é a justificativa da oferta dos recursos diferentes. E B, a não admissão de tratamentos desiguais com base direta ou indireta em atributos subjetivos do ser humano. Então, não é porque o indivíduo é de uma dada raça, religião, sexo, crença, deficiência, língua, opinião política, origem nacional, filiação, entre outros, que ele recebe o recurso. Mas porque há a real necessidade da utilização desse recurso. Então, tem que haver um objetivo ou resultado da anulação ou impedimento do prejuízo ou da restrição, reconhecido, então, o gozo ou exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. É como mostram as duas figuras anteriormente apresentadas. No oferecer os mesmos recursos, na primeira figura, as mesmas caixas para as 3 crianças, eu não criei uma condição de igualdade. Ao diferenciar a oferta dos recursos, eu criei uma situação de equidade onde todos conseguiam assistir o jogo, todos conseguiam ter o seu processo de aprendizado regular. Ou na segunda figura, oferecer os mesmos recursos não atendia às demandas. Oferecer recursos adaptados de acordo com as necessidades propiciou que todos participassem equitativamente da mesma atividade. Considerar ainda a admissão de exceções à regra, desde que possam ser identificadas objetivamente, pois dizem respeito apenas à interdição em caso de pessoas com deficiência e à proteção do direito à vida, cabendo ainda, nesse último caso, a análise da razão da medida. Então, existem exceções não por causa da caracterização de sexo, crença, partido político, etc., mas em função da necessidade do indivíduo. D, possibilidade de adoção de medidas especiais, ou seja, discriminação positiva, reconhecimento das diferenças, desde que não sejam relacionadas à religião ou crença e que visem a facilitação do gozo ou exercício do direito, e não a sua negação. E, necessidade de que tais medidas sejam razoáveis ou proporcionais, ou seja, que não impliquem numa manutenção dos direitos separados, e que a pessoa interessada, ou seu responsável, não esteja obrigado a aceitar o tratamento diferenciado, ou mesmo a preferência e eventuais medidas afirmativas sejam temporárias. Oferecer o recurso é isso, é oferecer recurso. Isso não quer dizer que você pode obrigar o indivíduo a aceitar a utilização desse recurso. E isso é uma política muito comum no Brasil, principalmente considerando-se a dimensão continental do país e, consequentemente, a extensão dos recursos para as políticas educacionais. A gente está falando de centenas de milhares de escolas dos mais diversos níveis no Brasil, consequentemente, de centenas de milhares de professores que atuam nesses processos educacionais. E a gente tem essa prática no Brasil de instaurar políticas públicas a partir de legislação que estabelecem de cima para baixo quais as medidas a serem adotadas. Lembram-se da nossa última aula que a gente discutiu as legislações? Várias vezes eu falei da legislação e numa segunda legislação, alguns anos depois, para a implementação da legislação proposta. Então, fala-se de uma mudança e depois cria-se uma lei para operacionalizar a mudança. Então, a grande sacada aqui é que a gente tem esse hábito no Brasil de fazer as coisas, as mudanças de cima para baixo. Às vezes chegam nas escolas recursos de implementação de mudanças para o processo educacional ou para pensar numa escola inclusiva.
mas não necessariamente aquele recurso atende à demanda daquele seu aluno. Então a gente precisa pensar não só no recurso e na sua utilização, mas também na adequação da especificidade para o seu aluno. Eu me recordo muito claramente das experiências que eu tive, por exemplo, com o uso da tecnologia da informação e da comunicação. Quando a gente começa a levar no início do século, então nas duas últimas décadas, em especial na primeira década do século XXI, quando a gente começa a implementar nas escolas o uso do computador. O que acontecia muitas vezes? A gente tinha laboratórios de informática formados, muito bons, muito bem estruturados, mas careciam do técnico de informática. Então nós, enquanto professores, às vezes tínhamos dificuldade de utilização do laboratório porque faltava recursos, às vezes, muito simples. Faltava ali um técnico de informática para fazer a manutenção nas máquinas, para organizar material. Então, às vezes, você tinha lá um mouse que não funcionava, um teclado que não funcionava, a máquina ficava completamente inoperável porque nós, eu vou falar da minha experiência pessoal, eu, enquanto professor, não dominava essa experiência técnica de manutenção das máquinas, e aí eu tinha lá um laboratório com 20 máquinas para levar meus alunos, mas apenas 10 estavam efetivamente funcionais, as outras com as diversas dificuldades. Ficava difícil de operacionalizar o seu uso e ficava difícil da escola garantir o uso do recurso. Então esse é um exemplo concreto, não é o melhor, não é o único, mas de um recurso que estava sendo implementado na escola que criava-se a necessidade do uso sem necessariamente, por exemplo, capacitar a nós, professores, para o uso. Hoje em dia eu já tenho muito mais facilidade, já conheço muito mais softwares, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu não via muita aplicabilidade de softwares computacionais, não tinham sido muito desenvolvidos softwares para o uso na educação. Hoje nós temos diversos aplicativos e softwares que facilitam o processo educacional. Mas naquela época, como colocou o computador na escola, a gente tinha que levar o aluno, e às vezes isso nem sempre era uma medida adequada ou prática. Então, discutir um tratamento diferenciado para educação especial, ou para o atendimento educacional especializado, o AEE, para todas as pessoas com deficiência, implica em levar em conta até que ponto esse tipo de tratamento diferenciado é válido perante o nosso ordenamento jurídico. O quanto isso é realmente necessário para aqueles indivíduos. Então, a qualidade dos recursos humanos do espaço físico de aprendizagem contribuirá e muito para que o ambiente da escola seja propício a um ensino eficaz. Então, é preciso a gente pensar na necessidade da escola e na necessidade dos nossos alunos dentro dessa escola. Porque é lindo a gente pensar, por exemplo, numa escola com um espaço físico adaptado para cadeirantes. E eu já vi, de novo, trazer a minha experiência pessoal, escolas em que tinham esse espaço adaptado e, por exemplo, tinha um banheiro adaptado que ficava fechado. Por quê? Porque a escola não tinha crianças cadeirantes. Aí as outras crianças ditas normais depredavam o espaço. Então, havia uma carência no processo educacional em termos dessa educação para a vida, dessa educação para a cidadania, para o uso dos recursos. Consequentemente, a medida, a alternativa utilizada lá para minimizar esse estrago foi fechar o banheiro, manter o banheiro trancado. Quer dizer, houve ali um desperdício de recursos, um desperdício talvez não, porque eventualmente vai chegar a essa escola uma criança com necessidade de mobilidade. Então houve ali um grande investimento para a adequação daquele espaço físico sem a sua real necessidade de aplicação. Mas beleza, pelo menos nesse caso, é um investimento adiantado para uma condição futura. Nós podemos pensar odiernamente nas condições, por exemplo, da utilização de livros didáticos. Livros didáticos foram produzidos, muitos deles nem chegaram a ser utilizados, estão sendo destruídos e subutilizados em função das políticas educacionais, das políticas de Estado ou das políticas de governo, que modificaram algumas percepções enquanto
a lógica educacional e que estabeleceram que um conjunto de livros não é mais considerada adequada para o processo de ensino e está destruindo um conjunto de materiais que ainda não chegou a ser utilizado, ou seja, desperdiçando recursos aí da administração pública. Então, garantir essa qualidade dos recursos humanos e do espaço físico melhora de maneira significativa o ensino e torna esse ensino mais eficaz. A dificuldade, pelo menos que eu consigo vislumbrar odiernamente, na contemporaneidade, é a dificuldade de descentralização desses processos de gestão. No Brasil tem tanta corrupção, tantas dificuldades, que acaba se centralizando esses recursos em determinados órgãos de governo, Secretaria de Educação, estadual, municipal, etc., que não reconhece as especificidades de cada escola. Então, cada gestor, cada professor em sua sala, cada gestor de escola tem muito mais conhecimento das especificidades e necessidades do seu grupo do que uma secretaria que tem que atender a diversas escolas. Claro que há a necessidade de regulamentação para evitar desvio de verbas, corrupção, etc. Mas é importante se reconhecer também, ouvir a demanda de quem está na ponta, que sabe necessariamente ou efetivamente o que é necessário. Então o espaço tem que ser acessível. Então é preciso que as pessoas com deficiência, inclusive aquelas que usam cadeira de rodas, possam usar o mobiliário, cadeiras, mesas, balcões, bebedouros, quadros de avisos, equipamentos, etc. Se movimentar por todo o edifício, entrada principal, salas de aula, sanitários, pátios, quadras, parques, bibliotecas, laboratórios, lanchonetes e pela vizinhança. Eu falei na aula anterior, e volto a frisar, enquanto pesquisador na educação, eu conduzi alguns trabalhos de pesquisa na educação com estudantes do ensino superior, e a gente verificou que nem todas essas condições são adequadas em todas as escolas. Tem um trabalho que eu conduzi com um estudante de engenharia, por exemplo, que verificou os espaços físicos, promoveu então propostas, ele produziu uma proposta de adequação dos espaços físicos da escola e do entorno da escola. Olha que interessante, isso nos idos de 2015, 2016, já pensando nesse entorno. Porque não adianta você ter só a escola adaptada se o aluno não consegue chegar nela. Quando a gente pensa, por exemplo, na adequação desses espaços, como aqui elencado, então mesas, balcões, bebedouros, etc. É muito comum a gente ver adequações em termos da entrada da escola, colocação de rampas para substituir escadas ou complementar escadas para promover o acesso, abrir porta de banheiro e adequar mobiliário de banheiro, ou a utilização dos espaços do banheiro para contemplar indivíduos cadeirantes. Mas, por exemplo, um elemento que, aí eu vou falar da minha experiência pessoal, eu raramente vejo a adaptação da utilização dos quadros de aviso um pouco mais baixos para atender às necessidades de cadeirantes. Eu já vi, por exemplo, bebedouros regulares e bebedouros mais baixos para crianças ou para cadeirantes. Eu já vi a utilização de placas e de letreiros em braille nas paredes para promover a mobilidade de indivíduos cegos. Mas eu não vi, por exemplo, um quadro de avisos mais baixo, ou raramente vejo um quadro de avisos mais baixo para atender a necessidade de um indivíduo cadeirante. Ou a utilização de um quadro de avisos com uma letra, com um conjunto de informações com letras maiores, de modo a atender alunos com baixa visão. Então, são questões que precisam ser pensadas. Dessa forma, então, o entorno da escola, o percurso que o aluno faz para chegar à escola, as ruas, o meio de transporte, enfim, tudo se constitui um aspecto importantíssimo para a acessibilidade. Lembro da aula passada, quando a gente fala de legislação, só lá para os idos de 2005, 2006, que a gente vai começar a regularizar aí o espaço de ônibus, de transporte público, para que esse aluno chegue à escola.
O compromisso com a construção de sistemas educacionais inclusivos, então aí envolve, por exemplo, adaptações arquitetônicas, e aí, como eu falei, eu orientei trabalhos de conclusão de curso nas áreas de engenharia para pensar nisso. Então tem uma regulamentação, a NBR 5080 e a 8080, que estabelecem essas adaptações arquitetônicas muito claramente. Então o cara que está lá construindo, o engenheiro, o arquiteto, ele detém o conhecimento de como deve ser feito. Ele não o faz, ou não o fez no passado, porque no passado não tinha essa necessidade. Agora, nas adaptações mais atuais, ele não faz porque ele não quer. Porque falar de desconhecimento dessas regulamentações, dessas NBRs, é ingenuidade. Então, quando eu falo das adaptações, vou elencar algumas aqui. Portas e corredores mais largos, por exemplo, 80 centímetros, que passa uma cadeira de roda com tranquilidade. Construção de rampas com inclinação adequada, também pensando nas normas da ANBR, não pode ter uma inclinação forte para que uma cadeira de roda suba tranquilamente. Corrimão e mureta para impedir que a cadeira caia para os lados. Elevadores quando for possível, né, ou quando não houver espaço para fazer a rampa, já que a inclinação é pequena, o espaço de deslocamento acaba sendo grande. Sanitários que permitam entrar e fazer a volta com cadeira de roda, adaptação do vaso sanitário à altura da cadeira de roda, pia mais baixa que permite o encaixe de cadeira de rodas, manuseio confortável da torneira, torneiras adaptadas para pessoas com dificuldades de manuseio, então que usem, por exemplo, alavancas ao invés de torneiras tipo bola, porta sem mola que abre para fora e com indicação de feminino e masculino com contraste de fácil reconhecimento, com tamanho visível, com indicativos em braille. Então são todos recursos que são relativamente simples de serem adaptados, né, são considerados adaptações viáveis e que nem sempre são reconhecidos. Então um banheiro adaptado a um indivíduo cadeirante, ele tem as suas especificidades e tem o seu recurso, tem a demanda do seu recurso, mas não é nada absurdo de ser feito. Pensar em pisos antiderrapantes nas áreas de circulação, pensar em pisos com demarcação, né, pisos táteis ou texturizados para indivíduos com dificuldade de visual. Na biblioteca, acesso físico sem desnível ou catracas, é muito comum ter catraca na biblioteca, então você precisa de ter um espaço com uma porta para que o cadeirante possa entrar. Mesas que se encaixam as cadeiras de rodas, acesso virtual com uso de computador e internet, acervo em braille, ou fitas cassetes ou CD-ROM, então o braille, em função do espaço físico que ocupa para produção do material, para o arquivo, para o acervo do material que é traduzido para braille, tem muito sido utilizado na contemporaneidade os recursos da tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, como os audiobooks. Então, não só as fitas cassetes e os CD-ROMs, mas os audiobooks, onde o aluno pode acessar, utilizar ali um computador da escola com um fone, ou o seu computador pessoal com um fone de ouvido, para acessar a literatura, a bibliografia, sem a necessidade da leitura, né, do recurso visual. Serviço de orientação estimulante adequado às necessidades de diversos usuários, prazo prolongado para devolução, em especial para pessoas com dificuldade de mobilidade, cartões de autorizações para que terceiros retiram e devolvam livros, isso também é uma especificidade tão simples de ser organizada numa biblioteca, assistentes para acesso ao acervo, assistentes para leitura, né, leitores de livros para indivíduos cegos, lupas ou lentes de aumento para indivíduos com dificuldade visual ou condições, por exemplo, como dislexia, intérprete de língua brasileira de sinais, salas de vídeo com televisores e sistemas de legenda ocultas para seus usuários surdos, ou seja, todas as adaptações que são adaptações viáveis.
A comunicação visual existente nas escolas deve ser compreendida por pessoas com todos os tipos de deficiência. Lembra que eu falei lá dos quadros de aviso? Então, eles devem ser com placas e quadros de sinalização e orientação de usuários, que devem ter textos curtos, com letras grandes, acompanhados de símbolos que devem ser colocados no nível dos olhos de uma pessoa, por exemplo, que faz uso de cadeira de rodas. Eles devem ser instalados sinais de alerta com luz para avisar, por exemplo, usuários surdos de eventuais emergências. Hoje em dia já é bem comum a gente ver, por exemplo, na sala de aula, luminárias de emergência, para caso acabe a luz, não ter que sair todo mundo correndo no escuro. Então você tem uma luminária de emergência ali que facilita a vida das pessoas. É muito comum em algumas escolas sinais sonoros para alerta em caso de incêndio. Mas o sinal sonoro apenas pode gerar confusão para um indivíduo surdo. Então você pode colocar ali o sinal sonoro e já que você já tem as luzes de alerta, uma luz de alerta vermelha, por exemplo, como um indicativo de perigo que o aluno com deficiência auditiva pode ser alertado no caso de uma emergência. Os parques infantis, por exemplo, eles também precisam ser acessíveis a todas as crianças. Então, não devem haver barreiras arquitetônicas que possam dificultar o acesso dos alunos usuários de cadeiras de rodas ou com locomoção reduzida, por exemplo, degrau, areia fofa em todo o solo, desníveis de um brinquedo para outro. Então é interessante pensar, por exemplo, num pátio escolar que tem um espaço com areia, que tenham na instituição cadeiras de rodas adaptadas para uso de areia. Então, ao invés dela ter aquelas rodas pequenas na frente, maiores atrás, mas que são finas, ela tem rodas largas e de tamanho médio que facilita a locomoção na areia. Claro que são mais caras e que geram uma dificuldade num solo firme, mas que são adaptadas para as crianças fazerem uso no espaço de areia, de modo a possibilitar a participação desse indivíduo. O ideal é que todos os brinquedos sejam acessíveis a todas as crianças. No entanto, existem alguns brinquedos, existem poucos desses brinquedos no mercado. Para contornar esse problema, a gente pode capacitar pessoas para ajudar as crianças com deficiência a utilizar com segurança os brinquedos já existentes. Pensem nas comunidades de vocês e pensem na realidade das escolas de vocês. Quantas delas têm espaço para brincadeiras, o pátio com espaço e parques infantis? Pensem nas praças públicas. Quantos têm parques gratuitos para as crianças? E como é que é a conservação disso? Então, só na hora que a gente pensa nisso em termos de políticas públicas, a gente vê que algumas vezes existem, mas que são bem precários. Outras considerações: a fabricação de assentos e mesas escolares segue uma regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que não considera, por exemplo, a existência de estudantes com deficiência. É muito comum a gente entrar numa sala de aula e ter lá cadeiras universitárias ou nas escolas infantis, mesas e cadeiras de tamanhos todos únicos. Nas infantis, às vezes, até alguma dificuldade com cadeiras adequadas para indivíduos jovens adultos, adolescentes, com cadeiras mais altas em que as crianças sentam e não conseguem encostar os pés no chão, o que gera problemas de postura. Então, algumas adaptações são necessárias para facilitar o uso por alunos com deficiência. Então, mesas para usuários com cadeiras de rodas, que devem ser mais altas e mais largas para encaixar a cadeira de rodas. Apoio para os pés, no caso do aluno ficar sentado muitas horas, de modo a assegurar, então, uma boa postura e não escorregar da cadeira. Pode-se serrar ou aumentar o tamanho da cadeira ou da altura das pernas da cadeira para que ela fique de acordo com a altura das crianças. Ou seja, não dá mais para a gente pensar só num mobiliário unificado, e sim pensar nas especificidades do nosso público. Encostos e assentos adicionais com almofadas, por exemplo, que podem ser combinados com apoio para os pés. Pode ser colocado cintos para facilitar a posição ereta ou evitar que alunos escorreguem ou caiam para os lados. Então pode ser tanto cintos horizontais ou em X, ou que saiam entre as pernas para manter um quadril posicionado
Isso, por exemplo, para um indivíduo que tem um comprometimento de lateralidade ou de manutenção da postura, que eventualmente pode ser necessário colocar esses cintos. Armários com prateleiras mais baixas, adequados para alunos com cadeiras de rodas. Pátios devem estar livres de degraus e demais obstáculos. Corredores de acesso que respeitam a largura de cadeiras de rodas para facilitar a mobilidade, evitar acidentes, entre tantas outras adequações viáveis. Banheiros acessíveis, também a gente já falou, não existe uma especificação para a construção da adaptação de banheiros infantis no Brasil. Olha que interessante. Então, a arquitetura, em especial a engenharia civil e a arquitetura de espaços físicos de escola, não tem uma regulamentação para isso. Existem, como eu falei anteriormente, alguns critérios na norma brasileira ou da ABNT 9050, que vai falar da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, que foi complementada depois em 2015. Então, essa NBR 9050 que vai falar da adequação dos espaços, mas ela não considera o espaço para criança. Então, a gente pode pensar nos banheiros escolares infantis, com larguras, portas, maçanetas, puxadores, tipos de espelhos, etc., que sejam acessíveis às crianças, ou seja, o engenheiro ou arquiteto que está fazendo aquele planejamento considerar a NBR em termos da organização do espaço e fazer os ajustes desses espaços em função do público a ser atendido, que é um público infantil, né? Então, sanitários mais baixos, bancadas de pias mais baixas para crianças e ou para cadeirantes. Quem ganha com essa inclusão, então, de crianças com deficiências? Ao pensar na educação inclusiva, a gente está pensando num procedimento, num conjunto de mudanças que é benéfico para todos os envolvidos. Afinal, os alunos com deficiência aprendem, por exemplo, melhor e mais rapidamente, pois encontram modelos positivos nos colegas. Eles podem contar com ajuda também e podem ajudar os colegas. Aprendem a lidar com suas dificuldades e a conviver com as demais crianças. Os alunos sem deficiências também aprendem a lidar com as diferenças individuais, a respeitar os limites dos outros, a partilhar processos de aprendizagem, ou seja, é um processo de integração que inclui e que promove um desenvolvimento de cidadania para além do processo de aprendizagem educacional. Promove um desenvolvimento, uma melhoria para todos os indivíduos da sociedade. Então, todos os alunos, independente da presença ou não da deficiência, aprendem, por exemplo, a compreender e aceitar os outros, a reconhecer as necessidades e competências dos colegas, a respeitar todas as pessoas, a constituir uma sociedade mais solidária, a desenvolver atitudes de apoio mútuo, a criar e desenvolver laços de amizade, inclusive com os desiguais, preparar uma comunidade que apoia os seus membros, a diminuir a ansiedade diante das dificuldades, ou seja, a partir dessa convivência das crianças na escola inclusiva, a gente vai criar adultos inclusivos que aprendem a desenvolver essas competências e habilidades, não só para si, mas para toda a sociedade. Foi a partir da experiência que eu tive com estudantes com deficiência, eu vou falar da experiência que eu tive com estudantes com deficiência de mobilidade, cadeirantes, que eu comecei a considerar no passado, há 20 anos atrás, a experiência e o conhecimento em termos das legislações de amparo a esses indivíduos. A pensar que à época eram crianças e que com o tempo foram se tornando adolescentes e jovens adultos e alguns deles faziam parte da minha comunidade, se tornaram amigos de convivência pessoal e eu comecei a reconhecer as dificuldades em função da sua diferença. Então, a reconhecer a necessidade da adequação dos espaços públicos. Era difícil eu receber visita do meu amigo cadeirante na minha casa, porque eu não tinha essa adequação no prédio que eu morava. Era difícil eu sair com meu amigo cadeirante para passear no shopping, porque não tinha transporte público para o acesso dele. O shopping tinha adaptação, mas era difícil a gente ir, por exemplo, a um cinema para ver um filme.
Posteriormente, eu fui ver o reconhecimento da criação dos espaços públicos em shows. Então, como acompanhante de um indivíduo cadeirante, a gente tinha um palco paralelo para que o indivíduo com dificuldade de mobilidade, no caso o indivíduo cadeirante, pudesse assistir a um show de rock, um show de música, como as demais pessoas. Então, essas mudanças que foram se processando ao longo desses últimos 20 anos, dizem respeito das legislações, a essas legislações que nós discutimos na aula anterior, mas dizem respeito também dessas nossas experiências. Eu estou falando das minhas, mas imagino que cada um de vocês também tem as suas respectivas experiências com as mais diversas condições de deficiência, em que aquilo que nós não pensávamos, porque era local comum para a gente, para nós, pessoas normais, criavam empecilhos e barreiras extremamente significativas para indivíduos excepcionais, indivíduos interessantíssimos, pessoas maravilhosas, mas que tinham algum tipo de condição de deficiência. Somente com esse convívio, e que quando a gente começa a introduzir esses indivíduos, é que a gente começa a ver que alguns dos nossos hábitos, alguns dos nossos comportamentos típicos são práticos para nós, mas pouco adequados a essa perspectiva inclusiva. E aí, aos poucos, a gente vai mudando a nossa cultura, a nossa percepção, a nossa perspectiva e nos tornando mais includentes, mais cidadãos, mais solidários. Então, a responsabilidade educacional passa pelo respeito que se tem com os limites e possibilidades de desenvolvimento de cada aluno, pensado cada aluno como um cidadão, como um indivíduo com direitos e deveres. A escola, então, pensada para a diversidade humana, é importante destacar que as transformações exigidas pela inclusão escolar não são utópicas e que temos meios para efetivá-las. Como eu falei ali, a gente estava discutindo há pouco, como realizar essas mudanças, eu falei várias vezes de um termo, adaptações viáveis. Então, a maior parte dessas adaptações, elas são viáveis, não exigem tantos recursos, elas não são caras de se fazer. As mais caras, normalmente arquitetônicas, são muito perenes, elas duram por muito tempo. As adaptações, por exemplo, em materiais didáticos, são menos permanentes. Eu tenho que adaptar a cada situação de aula, a cada aluno, a cada grupo de alunos, a cada ano letivo. Porém, elas não demandam tantos recursos econômicos para serem realizadas. Então, a escola para a diversidade humana, ela deve ser pensada como uma escola inclusiva. A escola inclusiva, cada um dos alunos tem características diferentes. E ela existe para quebrar os paradigmas de uma escola onde todos os alunos precisavam se adaptar ao mesmo método pedagógico e eram avaliados da mesma forma. Quem não se enquadrasse estava fora dos padrões considerados aceitáveis e era encaminhado então para a classe especial ou para a escola especial ou acabava desistindo de estudar, como a gente já havia discutido na nossa primeira aula. Há várias ações possíveis para que a inclusão seja uma realidade. Então, nas escolas inclusivas não existem classes especiais ou todas as classes são consideradas especiais, todos os alunos são muito especiais para os seus respectivos professores. Nós, professores, devemos favorecer a construção do conhecimento por meio de uma aprendizagem significativa, afetiva e efetiva para os nossos alunos. Eu faço uma complementação aí, então, significativa, afetiva e efetiva para cada um dos nossos alunos. Essa é a base para a educação inclusiva. Considerar a deficiência de uma criança ou de um jovem como mais uma das suas características diferentes que os alunos podem ter, respeitando a diversidade e encontrando formas inovadoras para construir o conhecimento e avaliar o desenvolvimento de cada aluno dentro das suas possibilidades e individualidades. A aprendizagem significativa ela é benéfica para todos os estudantes, com ou sem deficiência.
pois além de reduzir os índices de evasão e repetência escolar, aumenta a autoestima dos alunos e favorece a construção de uma sociedade inclusiva e que respeita as diferenças. Como eu falei mais cedo, cria uma sociedade mais solidária e mais cidadã. A escola inclusiva não se transforma da noite para o dia, mas vai se configurando mediante um longo processo de conscientização de todos os envolvidos no sistema educacional. Daí a importância dessa disciplina no nosso currículo, na formação em pedagogia, ou da inclusão dessa disciplina no currículo de todas as licenciaturas. É promover essa mudança de nós, futuros educadores, já educadores e futuros educadores, pensando no curso também para complementação pedagógica de alguns já licenciados, na medida em que nós seremos esses agentes de mudança. Nós somos as pessoas que estão recebendo a capacitação para nos tornarmos ou para melhorarmos a nossa ação enquanto agentes de mudança. Então, a mudança em cada escola deve partir de sua cultura própria, por meio do princípio de sua transformação, e que somente a partir da contextualização das condições reais da comunidade escolar é possível aperfeiçoar a organização do tempo e do espaço, contribuindo para criar uma cultura mais favorável à mudança educacional rumo à inclusão. As parcerias e redes de apoio são fundamentais para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. Não dá para fazer isso tudo sozinho. A gente precisa do apoio de secretarias de educação, da própria comunidade, do reconhecimento dos indivíduos, das suas diferenças. Mais do que eu receber uma instrução de que tipo de adequação ou de adaptação é considerada viável para cada indivíduo, eu preciso apresentá-la e reconhecer com o aluno ou com seus familiares, com seus responsáveis, se aquela adaptação realmente é viável, se ela realmente atende à demanda daquele aluno. Ou, caso não, como ajustar, como adaptar essas demandas ou como adaptar os recursos às demandas daquele aluno. Então, o Brasil só vai conseguir colocar todas as crianças na escola quando a educação for de fato inclusiva e a escola for realmente realidade para todos. É necessária, então, a efetivação de políticas públicas de inclusão que tenham como diretriz prioritária a formação de recursos humanos habilitados para lidar com os alunos com necessidades educacionais especiais, uma vez que a realidade com a formação reside no movimento de desconstrução do modelo educacional excludente e, consequentemente, na construção de novos paradigmas que desafiem a recriação do sentido de educar. Então, quando a gente fala de recursos humanos habilitados, é da nossa formação. Somos nós que vamos ser, que já somos ou seremos os recursos humanos adaptados para trabalhar com as necessidades educacionais especiais, adaptados ou capacitados para fazer as adaptações necessárias no ambiente de sala de aula. E assim a gente pode trabalhar com qualidade na formação desses alunos, desconstruindo aquela escola excludente que separa, que segrega os alunos. Relações dialógicas envolvem, então, família, escola e comunidade, de modo a ressignificar a prática pedagógica dos envolvidos. Como eu falei, não adianta eu pegar toda uma política pública estabelecida, todo um conjunto de recursos que me chegaram na escola para aplicar com os alunos. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso utilizá-lo, eu preciso avaliá-lo, eu preciso expor isso para o jovem ou para os seus responsáveis, de modo a verificar a sua adequação para aquele grupo, para aquele aluno, para aquela demanda, para aquela especificidade, aquela necessidade educacional específica, para aquela condição de deficiência. Algumas vão ser muito boas, outras são muito boas para um grupo de alunos com uma condição de deficiência, mas não necessariamente atende a todos que têm aquela deficiência. E ouvir a sociedade, ouvir a comunidade, em especial ouvir a família, pode me auxiliar a criar novas estratégias ou adaptar as estratégias já existentes para o atendimento daquela criança, daquele estudante.
Então, a escola inclusiva poderá se desenvolver por meio de redes de apoios e parcerias com as universidades, com organizações não governamentais, com escolas de educação profissionalizante, tipo os institutos, com as APAES, associações de pais e mestres, pais e alunos excepcionais, com centros de reabilitação, com as entidades de pessoas com deficiências, com as associações de bairro, associações comerciais locais, etc. Então, essa rede de parceiro, que inclui a participação da família, será fundamental para a escola conseguir somar esforços e garantir mais recursos humanos e materiais de que precisa para oferecer a educação inclusiva a todos os seus alunos. Bom, penso que por hoje é isso. Eu estimo a todos que tenham um bom aproveitamento, aproveitem com a videoaula como um recurso em que vocês podem ir, voltar, retomar, reassistir ou reassistir parte tantas vezes quanto forem necessárias para a promoção do seu crescimento pessoal. Eu espero que vocês participem das discussões do fórum, continuem produzindo o nosso material. Lembrem-se que a nossa atividade avaliativa, a AA dessa disciplina, é importante de ser repensada para a primeira e segunda semana, apesar delas atravessar todo o curso. Nessas 2 primeiras semanas, ela vai promover um melhor desenvolvimento para cada um de vocês. Estimo a todos, então, que continuem com o bom trabalho, continuem acessando o material, fazendo as leituras no tempo hábil, para que vocês possam produzir. E lembre-se sempre de contribuir com seus pares no fórum. Por hoje é só, agradeço a atenção e estimo a todos uma boa semana.